aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, irmãos. É muito bom estar com vocês aqui para mais esse momento de reflexão sobre a palavra. O trecho que eu gostaria de trazer para vocês hoje é muito conhecido, muitos já devem ter lido e ouvido sobre ele, ouvido mensagens sobre ele, e se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18, nos primeiros versos, que diz: "Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade." Esse texto ele é muito conhecido e muito querido porque ele reflete de forma completa a nossa vida cristã, né? Nós somos, tal qual esse vaso. Aquele que se dispõe a servir a Cristo, ele a cada momento ele é moldado, ele é transformado, ele é alterado pela vontade de Deus. Logo nos primeiros capítulos do Evangelho, João Batista diz: "Arrependei-vos e crede no Evangelho." Jesus várias vezes fala de mudança, de transformação, assim como os apóstolos e os profetas também antes deles. Na verdade, viver uma vida com Cristo é uma vida de que a cada momento, que a cada dia você tem que reformar, você tem que reconstruir, você tem que moldar, você tem que alterar as coisas que você... E a sua forma de pensamento, os seus atos, os seus hábitos. A cada momento nós temos que reconhecer isso. E Jeremias nos cita esse exemplo do vaso, porque o barro ele não tem vontade. O barro ele não pode se esconder do oleiro para não ser moldado, ele não pode resistir ao oleiro para não ser moldado, ele não pode recusar-se a ser alterado e ser transformado numa determinada peça para determinado propósito, porque ele não quer ser moldado. Eu quero ser uma caneca e não um vaso, eu quero ser um prato e não uma panela de barro e não um vaso. Ele não tem essa vontade, mas nós temos, nós podemos resistir à vontade de Deus, nós podemos fugir da vontade de Deus. Nós temos casos na Bíblia de pessoas que resistiram à vontade de Deus e outras que fugiram, como Jonas. E nós frequentemente, embora critiquemos esses casos, frequentemente fazemos isso. Mas o que Jeremias coloca aqui diante de nós, e o que a palavra coloca diante de nós, é que Deus tem planos, tem projetos para a nossa vida, tem propósitos. Jeremias olhava aquela cena e não sabia exatamente o que o oleiro pretendia fazer com aquele barro. Da mesma forma como nós, e aqueles que nos observam, quando veem a Deus atuando, não sabem o que Ele está pretendendo fazer ou vai fazer na nossa vida, ou na nossa igreja, ou na nossa vizinhança. Mas Deus sabe. Então, diante disso, que a gente possa entender essa palavra de Jeremias, possa se dispor a ser como vaso na mão do oleiro, que mesmo quando quebra, mesmo quando erra, mesmo quando falha, mesmo quando parece diferente, assim, não cumpre aquele propósito original do oleiro, ele pode ser reconstruído, remoldado, refeito, reformado. Então, algo que se dispõe a moldar. Frequentemente na nossa vida nós vamos precisar mudar, nós vamos precisar começar tudo de novo, partir do zero, porque as coisas fracassaram. E frequentemente na nossa vida nós vamos precisar discernir qual a vontade de Deus para ela. E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Amém. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.